Boa noite, graça e paz. Fiquem à vontade, pode sentar. Que alegria, que honra estar aqui com você nessa noite tão especial, uma noite tão maravilhosa. Eu já fui apresentado, meu nome é Valtinho, porque o Walter é meu pai. Meu pai chama-se Walter e eu sou conhecido como Valtinho na minha casa. Então, eu prefiro ser chamado de Valtinho. O pessoal lá na nossa igreja me conhece na comunidade no geral como Pastor Valtinho. Então eu sou o Valtinho, é uma honra estar aqui, uma alegria enorme poder estar com vocês. Obrigado pelo convite, toda a liderança, obrigado por estar aqui. Faço menção aqui também do nosso querido pastor Neném, que é um pastor tão abençoado e um pastor que tem dado alimento para esta igreja, e por isso que vocês estão aqui, esses jovens estão aqui por causa de um ministério tão abençoado que é o ministério aqui dessa igreja. E, como já foi apresentado, estou aqui com um dos meus discípulos. E o Wesley é um dos discípulos mais especiais que eu tenho. O Wesley é líder dos nossos jovens lá da nossa comunidade. Ele, a esposa dele, a Suzana de Suzano. E o Wesley é um cara muito especial, vocês precisam conhecer melhor o Wesley, porque ele é um homem de Deus, uma pessoa que tem trazido tanta honra para a nossa igreja, para a nossa comunidade. E o nosso ministério com jovens lá, ele tem uma sigla, a sigla é MAG, Marcando a Geração. E o Wesley é um desses discípulos que marcam a geração. E eu queria, vocês já receberam, mas Wesley, fica em pé, por favor. Queria receber o Wesley com muita alegria. Vocês podem aplaudir a Deus aí pela vida dele? Bem-vindo, meu brother. Que bom. Trago um abraço da nossa comunidade. Falei para eles que eu estar aqui pregando junto com vocês aqui hoje, nesse evento tão especial. E, como já foi dito, eu sou da comunidade da Graça, aqui de Suzano, pertinho do lado aqui, né? E nós somos irmãos em Cristo. Estive comentando com o pessoal que eu sou da casa. Por quê? Porque a minha família toda é do Brasil para Cristo. Minha mãe, meu pai, minha mãe é líder, aqui vocês não usam as siglas, né? Mas a minha mãe é líder da UFEBRAC, meu pai é da UMASBRAC, os meus tios e primos são da JUBRAC, e aí vai, vocês entendem todos os braques aí, né? Então, eles são... E eu fui presbítero do Brasil para Cristo, né? Fui líder de jovens lá do Brasil para Cristo, fui presbítero. E é uma honra, eu estou em casa aqui, estou bem, estou tranquilo, estou na minha casa, relembrando os tempos que eu estive junto com os meus pais lá no Brasil para Cristo. Eles são de Itaquera, do Brasil para Cristo, da colônia japonesa. Já ouviu falar desse lugar ou não? Opa, sempre tem gente. Colônia japonesa, então uma turma muito bacana, muito legal. E uma vez perguntaram para um sábio, perguntaram assim para ele, um rapaz chegou para o sábio e falou assim: como são as pessoas que vivem aqui? Aí o sábio falou assim: como são as pessoas da onde você veio? Aí o menino falou: da onde eu venho lá é gente chata, gente mó cringe, gente chata pra caramba, eu não gosto de nem andar com eles. Aí o grande mestre virou para ele e falou assim: olha, aqui você vai encontrar pessoas do mesmo jeito que tinha lá. Aí chegou um outro jovem e perguntou para o mesmo mestre: qual o tipo de pessoa que tem aqui? Aí ele falou assim: aqui tem o mesmo tipo de pessoa da onde você veio. Como são as pessoas da onde você veio? Ele falou: gente boa pra caramba. Pessoal muito bacana, muito legal, pessoal divertido. Olha, eu sinto muita saudade da onde eu saí. Eu estou aqui por outros motivos, mas eu sinto muita saudade do meu lugar. E aí aquele grande mestre falou para ele: então você vai encontrar pessoas da mesma forma aqui da onde você saiu. Então o lugar, quem faz, não é as pessoas que existem, não são as pessoas que existem naquele lugar, mas sim eu e você quando pisamos naquele lugar. Então onde você for, o lugar pode ser bom ou ruim, dependendo de quem você tem como referência e de quem você mesmo é. Aquele lugar vai ser bom ou ruim. O lugar que você mora é bom? Não sei, estou pensando. O lugar é muito bom, é gente boa que mora lá, então você é gente boa pra caramba. Deus abençoe você. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: você é gente boa, hein? Igual eu.
Igual a mim. O tema hoje aqui é ainda. Qual que é o tema? Ainda há esperança. Eu não ia ler o texto, mas eu vou ler. É o mesmo texto que já foi lido aqui hoje, no início. Mas eu vou ler o texto, porque nunca é demais ler esse texto das Escrituras. Romanos capítulo 5. Abre aí comigo, ligue o seu celular aí, abre a Bíblia. Eu sei quando está abrindo a Bíblia. Eu já sou pastor já há muitos anos. E eu sei quando o cara está lendo a Bíblia no celular, tá? Quando não é a Bíblia, é aquele azulão escrito um F bem no rosto da pessoa, entendeu? Ou se não, o símbolo do Whats, né? No rosto, dá para ver. Então, liga a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 5. Diz assim o texto: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Irmãos, esse tema é muito importante. Esse tema, quando li o tema, eu fiquei muito feliz por estar podendo ministrar nesse tema. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo sem esperança. Nós estamos vivendo num mundo sem esperança, onde as pessoas já não têm mais esperança na política, por exemplo. As pessoas já não têm mais esperança nem na seleção. Já percebeu isso ou não? Quando fala que vai ter Copa, antes falava que ia ter Copa, o pessoal, somos penta, vamos ser tetra, vamos ser tri. Agora você fala de Copa, o pessoal fala, será que vai ser hexa? Não tenho muita confiança não. E aí você nem confiança no futebol mais da nação você tem. Confiança na política já era faz tempo. Confiança em outras áreas também nós não temos. E quando temos um pouquinho de confiança ou de esperança, nós temos a esperança na coisa errada ou na pessoa errada. Colocamos a nossa esperança em eleger um presidente que agora vai, e aí você percebe que não foi bem assim. Não estou falando do presidente agora, tá? Estou falando de qualquer outro presidente, seja lá qual for, daqui ou de qualquer outro lugar. Então, porque se eu falar alguma coisa aqui, eu posso também, as pessoas estão até sem esperança nos discursos dos outros. Mas, às vezes a pessoa coloca a esperança num homem, ou coloca a esperança numa coisa. Por exemplo, as pessoas estão com esperança na vacina. Meu Deus, a vacina agora é a coisa mais esperada e a coisa que eu mais coloco confiança no meu coração. Só que a gente começou a perceber também uma coisa terrível que está acontecendo. Pessoas que já tomaram as 2 doses e acabaram contraindo Covid e algumas delas até morrendo em consequência da Covid. E aí as pessoas colocam a esperança na vacina, colocam a esperança na ciência, colocam a esperança nos médicos, colocam a esperança em outras coisas. A Bíblia cita, uns confiam em carros, outros em cavalos. Então as pessoas vão colocando a confiança naquilo que ela acha, ou a esperança naquilo que ela acha, que ela deve esperar alguma coisa boa que possa surgir. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas, a nossa sociedade, está desesperançada, sem esperança, e mesmo quando tem um pouquinho de esperança, coloca a esperança na pessoa errada ou na coisa errada. Por isso que nós precisamos estar firmes na esperança que é Jesus Cristo. Aliás, Jesus é a única esperança. E mais do que nunca, nós precisamos reafirmar esta verdade, que Jesus é a única esperança. Porque nós já vimos que presidentes, eles vão e vêm. Nós já vimos que a vacina pode falhar. Nós já vimos que a seleção já não dá tanta esperança assim para o brasileiro. Nós já vimos que outras coisas que a gente colocou a nossa esperança não funcionou. E nós precisamos então colocar a confiança unicamente em Jesus Cristo. Eu fiz um curso esses dias e o curso falava da mentalidade dos últimos dias.
E a mentalidade dos últimos dias, que é da pós-modernidade, a mentalidade dos últimos dias diz que o homem, ele entende, ele reconhece que ele precisa de um Deus. O homem entende e ele reconhece que ele precisa de um Deus. Então, mais do que nunca, nós precisamos mostrar a verdadeira esperança que é Jesus Cristo, que é o único Deus, para que as pessoas possam crer nele, que é a única esperança. Se você não ouvir mais nada que eu falar daqui para frente, fique com essa frase na sua mente: Jesus é a única esperança. Você pode repetir isso? Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é um caminho, uma verdade, uma vida. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, nós temos que colocar a nossa esperança nele. O texto que a gente leu fala então de esperança. E aí o texto ele vai discorrendo aqui em alguns versículos que eu vou repetir com você daqui a pouco, mas olha só que interessante. A esperança é Jesus. O texto que a gente leu, só esse pedacinho do 1 ao 5 diz o seguinte, que a esperança é Jesus e que essa esperança é obtida por meio da fé. A esperança é Jesus e ela é obtida por meio da fé, através da graça do nosso Pai que se derramou pela vida, pelo corpo de Jesus naquela cruz do Calvário e agora nos alcançou. Então a esperança é Jesus por meio da fé, através da bondade do Pai, através da graça do Pai. Cristo então, Ele mesmo se entregou na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, pela bondade do Pai, pela graça do Pai, para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então Ele aí então se torna a esperança para os homens, a única esperança para os homens. E o cristão que entrega a sua vida a Jesus, ele agora passa a ter uma nova esperança. Como já foi dito aqui no início, lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais nenhum tipo de tribulação. Como já foi dito aqui, separações, divórcios, traições, brigas, intrigas, confusões, divergências entre A ou B e tudo mais. Nada disso mais vai acontecer, porque nós temos a esperança que em Cristo Jesus nós vamos então estar com Ele por toda a eternidade. E isto é maravilhoso, isto é grandioso, porque nos traz a verdadeira esperança. Tanto é que quando o cristão passa por tribulações e lutas, ele consegue vencer as tribulações e lutas, ele consegue vencer as dificuldades, ele consegue passar por cima dos problemas, não que ele não sinta os problemas, não que ele não fique abatido, mas como disse o apóstolo Paulo, abatido, mas não destruído. E por que o cristão consegue? Porque ele é um super crente, ele é uma pessoa completamente diferente das pessoas desse mundo? Não, ele é de carne e osso, ele sofre as mesmas dores, os mesmos problemas. Diz a Bíblia que Jesus, ele era homem como nós, mas ele nunca pecou, mas ele era homem de dores, diz o profeta Isaías. E assim como nós também sentimos dores, sentimos a perda, ficamos preocupados, ficamos ansiosos no meio do caminho, mas por que a gente consegue vencer as lutas e tribulações? E o texto aí fala que as lutas, as tribulações, elas produzem em nós uma esperança, uma resiliência, elas produzem em nós força para que a gente possa alcançar lá na frente os objetivos que a gente quer alcançar, tanto na vida pessoal, quanto na vida familiar, na vida espiritual e daí por diante. Por quê? Porque a nossa esperança não está nas coisas dessa vida e deste mundo, mas a nossa esperança está no reino dos céus, em Jesus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, e isto então nos dá confiança, alegria e força. Você já foi num velório de um cristão, que é desse cristão que conhece a verdadeira esperança? É um velório como os outros velórios, que tem choro, mas é um choro que por trás desse choro tem um choro de confiança, que um dia nós vamos reencontrar o parente que nós perdemos. É assim ou não é? Quando você vai num velório onde as pessoas choram desesperadas, aquele choro que não é um choro comum, não é um choro normal,
não é um choro daquele que quem tem esperança. É um choro que parece que você agora nunca mais vai conseguir se reerguer ou se levantar na vida, porque não conhecem a verdadeira esperança. Quem conhece a verdadeira esperança, mesmo que ele fique abatido até o máximo, mas ele sabe que Jesus é a sua esperança, e é a esperança daquele parente que partiu, e um dia nós vamos nos encontrar. É apenas um até breve, é um até logo, até já já nós vamos nos encontrar. Mas quando nós não temos esperança, nós queremos então morrer junto. Quando nós não temos esperança, nós queremos abandonar tudo. Estava conversando com alguns irmãos aqui no início, e a gente falando sobre as lutas, as dificuldades do ministério, e aí então uma frase foi dita: olha, eu só permaneci, eu só consegui vencer porque eu tinha um chamado, e esse chamado foi um chamado de Jesus, quando eu tinha tantos anos, e esse chamado me sustentou, porque nós temos esperança em Jesus, e Jesus é a única esperança que nos dá alegria e que nos fortalece. O texto de 1 a 5 que nós lemos fala que quem está justificado pela fé em Cristo Jesus, ele agora é santificado por esta esperança. A própria palavra o santifica. Ele agora é santificado no sentido de ser separado para Deus. Ele agora vive uma vida com Deus, e esta vida com Deus que ele vive é uma vida que faz com que ele consiga compreender as lutas e as tribulações desse mundo, e ele então é transportado para uma vida fora do contexto da vida que nós estamos vivendo nesse mundo, uma vida que fala a respeito do reino dos céus. Então, eu e você, nós podemos dizer que mesmo que ainda venhamos sofrer dores, danos, necessidades, lutas, aflições, nós não vamos cair e ficar prostrados. Podemos até cair, mas nós vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé, porque Cristo em nós é a esperança da glória, porque Ele está em mim, como nós cantamos aqui. Ele um dia, Ele vai vir buscar, um dia Ele vai nos tirar desse sofrimento, um dia Ele vai realizar os sonhos, como realizou os sonhos dos profetas, como realizou os sonhos dos apóstolos, e Ele vai realizar o sonho da sua igreja, e nós então vamos estar com Cristo, porque Cristo é a nossa esperança. E este mundo pode ter lutas e aflições, mas Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês vão vencer também. Aleluia! Então nós temos essa esperança, e para nós que estamos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz. Nós temos paz, nós temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Mesmo diante dos maiores problemas da sua vida, quando você olha para trás, você fala assim: puxa, eu passei tantas lutas, estive no deserto, mas graças a Deus eu estou aqui, estou de pé, estou firme, e hoje eu nem sinto mais os problemas e as lutas que eu passei lá atrás no passado. Eu preguei esses dias lá na nossa igreja, lá na comunidade da graça, o texto de Gênesis 45, onde José se revela para os seus irmãos. Lembra, Wesley? Ele se revela para os seus irmãos, e ele diz assim: não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou na frente de vocês. Estou dizendo aqui com as minhas palavras, tá? Foi Deus que me enviou na frente de vocês, para que eu pudesse então, através de mim, através da minha vida, eu pudesse então salvar a nossa geração, a nossa nação. Eu pudesse então Ele pudesse através de mim trazer salvação para toda a nossa nação, para o nosso pai e para toda a nossa família. Ele entendeu que tudo na vida tem um propósito de Deus, e nós não estamos aqui por acaso. Você não veio aqui esta noite por acaso. Talvez você tenha pensado que veio aqui porque um amigo te convidou, um irmão te convidou, falou: vamos estar lá com a gente. Aí você falou: mas está frio, não tem problema, mas é para estar junto com a turma lá, vai ser legal. Mas não foi você que veio aqui porque você quis vir. Ele já havia preparado este momento para que você estivesse aqui, para que você, estando aqui, pudesse ouvir que a sua vida não é um acaso.
Talvez você tenha nascido e da forma que você nasceu, não foi muito legal, não foi muito bacana o contexto da sua história, mas Deus sabia quem você era, Ele estava lá, Ele que permitiu que tudo acontecesse para que Ele pudesse mudar a sua história, para que Ele pudesse mudar a sua vida e fazer com que você estivesse aqui hoje, são e salvo, mesmo diante de uma grande pandemia que nós estamos vivendo, são e salvo, para que você possa saber que ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda existe esperança. Ainda há esperança para você. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para trazer esperança para todo aquele que nele crer. Diz as Escrituras: todo aquele que nele crer será salvo. Salvo no sentido da salvação, da vida eterna, mas Ele também vai nos livrar de todas as tribulações, de todos os problemas e de todas as dificuldades que nós temos vivido nesses dias. Isaías 64, versículo 4 diz assim: nunca se ouviu falar, desde a antiguidade, de um Deus que trabalha por aquele que nele espera, ou por aqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor? Quantos aqui têm esperado no Senhor? Se você tem esperado no Senhor, a sua esperança é o Senhor, eu quero te dar uma ótima notícia. Você, em menos tempo que você imagina, você vai estar no lugar onde você nunca imaginou. Vou repetir. Se você espera no Senhor, a sua esperança, a sua confiança está no Senhor, em menos tempo que você imagina, você vai estar no lugar que você nunca imaginou estar, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos. Aquilo que você pede não tem nem um pouco a ver com aquilo que Deus quer fazer na sua história e na sua vida. Ele tem muito mais para fazer na sua vida do que você imagina. Você crê nisto? Crê nisto ou não? Eu creio, porque da onde eu vim, da forma que eu fui gerado, eu e a Kelvin, a minha esposa, nós fomos gerados em contextos bem diferentes, mas com um ingrediente praticamente igual. Eu e a Kelvin fomos gerados antes dos nossos pais se casarem. Então eu fui gerado antes do meu pai e minha mãe se casarem. Aliás, eu fui o motivo do casamento deles. Entendeu? Estava lá meu pai, minha mãe é negrona, né? Viu aquela nega bonita, se apaixonou pela nega, tal, aquela coisa toda. E aí, vai daqui, vai dali. Precisamos casar. Meu avô quase matou ele. Meu avô, pernambucano, conhecido como João Baiano, mas ele era pernambucano. Já logo puxou a peixeira e falou: você vai casar, seu cabra safado. Foi assim. Foi assim a recepção do meu pai, quando ele contou a notícia. Você vai casar, seu cabra safado, porque filho meu não faz uma miséria dessa e não assume o negócio. Foi mais ou menos assim. Então você imagina como eu vim ao mundo. Hoje tem chá revelação, tem todo aquele, O negócio comigo foi na base da peixeira. Vai casar, vai cuidar desse menino. Ih, uma coisa de louco. Imagine minha mãe novinha, minha mãe tinha 15 ou 16 anos, se eu não me engano, 17, sei lá. Ela nem me conta direito essa história. Eu pergunto para ela, ela não lembro. Então você imagina como foi o negócio. Contou a história para a mãe e o pai também deve ter ensaboado a minha mãe de tanto que falou para ela. Esse foi o contexto do meu nascimento. Um menino que era o susto do casal, um menino que a minha avó se tornou avó novinha, um menino que foi um susto para aquele casal, para aquela família, para as duas famílias, E todo mundo ficou apavorado. Hoje é o pastor da família. E eu estou falando de mim que não sou nada. Imagine você que é uma bênção. Imagine você, como você foi gerado. Tudo Deus preparou, tudo Deus Ele fez da melhor forma possível. A Kelvin, o contexto da Kelvin e da minha esposa é um pouquinho mais complicado que o meu. Eu conto isso porque ela já contou abertamente. Os nossos pais já sabem que a gente conta essas histórias. Minha mãe nem quase vem na igreja que eu sou pastor. Mas todos os nossos pais já sabem dessa história. A Kelvin, a minha esposa, ela foi gerada num contexto. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes a gente coloca a esperança na coisa errada. E a gente é desesperançado porque acredita
nas coisas erradas da nossa história e da nossa vida, nas coisas que não deram certo. Mas eu quero dizer para você, Deus, Ele é poderoso, e por isso que eu disse que você veio aqui não foi por acaso, porque Ele conhece a sua história desde o início, sabe de onde você veio. Foi Ele que permitiu que você nascesse lá naquela cidade, lá naquela casa, lá naquela família, daquele pai, daquela mãe, porque Ele tem propósitos extraordinários na sua vida e um futuro de esperança. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para dar um futuro cheio de esperança, diz algumas versões. Amém? A história da Kelvin, minha esposa, Wesley conhece ela. Quando ela prega, o couro come. Ela é terrível, mulher de oração, mulher, daquelas que é cheia do Espírito Santo, séria com a palavra, séria com o ministério, uma mulher cheia de Deus. Se é que eu sou alguma coisa, é por causa dela. Como foi o nascimento da Kelvin? A Kelvin, vou contar resumidamente, porque a história é longa, essa aí a história é longa, mas eu vou contar resumidamente. A Kelvin foi gerada quando a mãe dela estava possuída por um demônio, e o pai dela gostava, porque esse demônio que a mãe dela era possuída, era um demônio da sensualidade, e ela então ficava muito sensual, e queria muito o meu sogro, e aí a Kelvin foi gerada nesse contexto, quando minha sogra estava possuída por um demônio, e aí então, o meu sogro falava, eu ficava contente, porque aí então, a gente ficava noites e noites na farra. Aí então, a Kelvin, a minha sogra ficou grávida neste exato momento. Meu Deus, como é que pode? A minha mãe, a Kelvin falava, minha mãe me gerou num contexto, lembra que Davi falava isso? Em pecado me concebeu a minha mãe? Foi mais ou menos assim o nascimento da Kelvin. A Kelvin foi concebida realmente em pecado. Eu também, né? Mas no caso da Kelvin parece que o vulto é maior, né? Um contexto de espíritos ali, malignos, aquela coisa toda. E eu estou contando isso porque talvez tenham pessoas aqui que não entendem o contexto que qual você foi gerado. Talvez você nem sabe de onde você foi gerado, ou talvez você tenha uma história difícil, e talvez você tenha carregado essa história, e tenha lutado com essa história, e não consegue ter uma identidade em Cristo, porque talvez você não aceite o fato de como você nasceu e de como você vive até hoje. Eu quero dizer a você que Jesus é a nossa esperança, e Ele é a sua esperança, e você pode ser ainda muito melhor do que você imagina ser, porque Ele é aquele que cuida de você, até hoje vai cuidar daqui para frente ainda muito mais. A Kelvin foi gerada nesse contexto. A mãe dela se converteu, quebrou os ídolos. A Kelvin com 15 anos se converteu, também quebrou aquela maldição que estava na vida dela, gerada num contexto demoníaco, e hoje a Kelvin é uma bênção. Aonde ela passa, o bom perfume de Cristo exala pelo lugar aonde ela passa, e ela então é uma ministra da palavra do Senhor, uma mulher que acolhe as pessoas, uma mulher que cuida da sua família, que cuida da sua casa, e que tem um contexto de vida abençoado. Amém? Quem está justificado em Cristo, ele agora, mesmo que tenha um contexto de vida difícil, mesmo que ele tenha lutas, dificuldades, aflições, ele permanece firme, mesmo diante das tribulações, porque aí diz o versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, a esperança que é Jesus não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então essa primeira parte da palavra, fique tranquilo que só tem 2 partes, e a segunda parte é bem mais rápida, tá bom? Ficou tranquilo aí ou não? Ficou ou não? Então eu vou acrescentar que o Espírito Santo me deu a terceira parte, tá? Agora ficou esperto. Só tem 2 partes. Então, a primeira parte é esta. Sabe, irmãos, nós temos Jesus que é a nossa esperança. Quantos aqui tem Jesus que é a sua esperança?
Tá, agora vem a segunda parte. A segunda parte é que eu não posso ficar somente tendo essa esperança para mim, mas eu preciso ser um agente da esperança neste mundo desesperançado. A minha história só tem um final feliz porque Jesus agora está na minha vida. Imagina a história da Kelvin, a minha esposa, só tem um final feliz porque a Kelvin encontrou essa esperança. Entendem isso ou não? Se a Kelvin não tivesse encontrado essa esperança, eu não tivesse encontrado essa esperança, o rio de lama que estava na vida dos nossos pais continuaria na nossa vida e desembocaria na vida dos nossos filhos. Mas a Bíblia diz que Ele morreu por nós e Ele nos libertou de toda expressão de pecado e de maldições. Ele tirou tudo da nossa vida e nós somos gratos por Jesus e por essa esperança. Agora nós não podemos ficar com essa esperança só para nós. Nós precisamos agora ser os agentes da verdadeira esperança para a vida das pessoas. Nós precisamos ser o agente da esperança para a vida dos nossos vizinhos, para a vida dos nossos amigos da faculdade, para a vida dos nossos amigos no trabalho. Nós precisamos ser o agente da esperança para as pessoas que nós encontramos nas ruas, para as pessoas que estão colocando a esperança numa vacina, para as pessoas que estão colocando a esperança num líder político, seja ele qual for, de agora, ou do passado, ou daquele que ainda virá. Nós precisamos urgentemente sermos os agentes da esperança nesse mundo desesperançado. Nós não podemos de maneira alguma sermos egoístas de ficar para nós somente essa esperança, ficar somente para nós o fato de que nós estamos agora passando por cima das tribulações, vencendo, ser vitoriosos, estamos bem, graças a Deus. Essa pandemia veio, mas graças a Deus eu prosperei no meio da pandemia. A pandemia veio, mas graças a Deus o Senhor não permitiu que a doença tocasse a minha casa, a minha família. Amém, isso é bom, mas isso não pode ficar somente para mim e somente para você. Nós precisamos ser os agentes da esperança verdadeira que é Cristo Jesus, neste mundo sem esperança, nesse mundo que está completamente corrompido. As pessoas estão colocando a esperança numa vacina. Pelo amor de Deus, a gente já viu que a vacina tem os seus problemas. Nós não podemos colocar a esperança numa vacina. A nossa esperança está no nosso Deus, mas só que nós precisamos levar essa esperança para as pessoas. Existem pessoas que estão desesperançadas, às vezes dentro da nossa própria casa. Eu vi aqui a abertura do evento falando sobre pessoas com depressão, pessoas tentando suicídio, pessoas que estão abandonando a sua própria vida. Tivemos um caso de um amigo lá da nossa igreja, que ele tirou a própria vida agora, há um mês atrás. Pessoas que estão sem esperança nenhuma, e nós não podemos permitir que elas não conheçam essa esperança que nós conhecemos. Nós não podemos permitir que elas fiquem sem essa esperança que nós temos no nosso coração. Eu preciso levar essa esperança às pessoas. A vida eterna, ela vem por meio da fé, e as pessoas precisam ter fé na pessoa certa. As pessoas precisam ter a esperança em Jesus, que é a única esperança. Ah, mas o Espírito Santo é que convence o homem. É verdade, mas o homem só será convencido se ele ouvir falar. Se você for um pouquinho para frente, Romanos capítulo 10, vai estar falando o seguinte: formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Como, pois, eles conhecerão se não tem quem pregue? Como eles ouvirão se eles nunca ouviram falar? Nós precisamos levar este Evangelho às pessoas. Nós precisamos parar de sermos amigos da onça. Aquele que eu estou bem, a minha família está bem, graças a Deus, está tudo certo na minha casa, então está tudo bem, está tudo certo. Eu preciso estar bem, está tudo certo, ter a minha esperança em Cristo Jesus e viver tranquilo com Ele. Mas eu tenho que levar as pessoas que estão ao meu redor a viverem tranquilos também. Você sabia que existem pessoas que estão do nosso lado, que estão completamente perdidas no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo? E nós às vezes, quando eu digo nós, não é vocês aqui, tá?
Mas nós, no contexto geral, nós às vezes estamos querendo furar a fila da vacina, para me vacinar primeiro. Não, eu tenho dinheiro, eu pago para eu ser vacinado primeiro. Não, eu sou um político, então eu vou me vacinar e vou vacinar a minha família também. Olha só como essa sociedade está. As pessoas não estão sabendo discernir entre a mão direita e a mão esquerda. As pessoas estão querendo se salvar. Já viu aquela história? O barco afundou, tem um pedacinho de madeira, o primeiro que pegar se salva e os outros que se virem. Esta é a saga do ser humano sem Jesus. Mas eu e você, diz Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós não somos desses que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançamos para o grande prêmio da nossa vocação. Nós não somos daqueles que ficamos olhando para essas coisas, nós temos esperança e nós também transmitimos essa esperança. Nós precisamos ser esses agentes da esperança. A carta aos Romanos, ela fala justamente disto. Ela fala sobre a libertação do pecado, ela fala sobre viver por meio da fé, ela fala sobre a santificação. A carta aos Romanos fala sobre uma vida no Espírito, e as pessoas não conhecem isto. Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, nós não podemos de maneira alguma ficar com a boa parte do bolo e deixar com que as pessoas passarem fome. Eu quero e venho aqui hoje trazer essa palavra de esperança, não somente para mim e para você, mas eu venho trazer essa palavra de esperança principalmente para as pessoas que estão desesperançadas aí fora, e que você conhece muitas delas, e muitas delas estão dentro do seu próprio contexto familiar, talvez um tio, talvez um primo, talvez um irmão, ou talvez o seu próprio pai, a sua própria mãe, ou seus próprios filhos. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar com que essas pessoas continuem sem uma verdadeira esperança. O problema da igreja, sabe qual é? Que a igreja está falando a mesma língua que a sociedade comum está falando. Toda vez que eu prego eu falo isso. Qual que é a língua que a sociedade está falando? A língua que a sociedade está falando é que às vezes a gente vê os irmãos da igreja falando, sabe qual é? Para acabar com o problema da falta de segurança no Brasil é fácil. Pega uma bomba, mira em Presidente Bernardes, explode aquele presídio, você já vai matar uma boa parte daqueles que estão trazendo pânico para a sociedade. Mira lá em Presidente Prudente, aí vai, né, mirando os presídios do Brasil. E a igreja às vezes fala a mesma coisa. É verdade, tem que ter pena de morte, se tivesse, você ia ver se não ia resolver esse problema. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz o seguinte: eu estive preso e vocês foram me visitar. A Bíblia fala, já sabia disso ou não? Mateus 25. Eu estive preso e vocês foram me visitar. Quando? Quando vocês foram visitar um desses meus pequeninos irmãos, vocês estavam me visitando. Conhece esse texto ou não? Só que o discurso da igreja tem sido outro. Não, miram, quando teve cristão que aplaudiu, né, quando Lázaro foi alvejado com pelo menos 39 tiros. Teve gente da igreja que falou, aleluia, glória a Deus. Isso não é voz da igreja, não. Não vou falar mais abertamente aqui, porque eu sou um convidado e eu tenho que ir com calma. Mas isso não é voz da igreja, não. Paro por aqui. Isso não é voz de cristão. A voz do cristão é a voz da esperança. Mas ele não tinha que pagar pelos crimes que ele cometeu? Com certeza. E o cristão deve ser também justo nessa questão. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Mas ele precisava ser restaurado. Ele precisava conhecer a verdade. Ele precisava estar diante daquele que é a única esperança que pode mudar a vida do homem mais perverso desta vida e deste mundo. Um deles foi o próprio apóstolo Paulo, que aplaudiu a morte do primeiro apóstolo mártir Estevão. Entendem o que Jesus quer que você seja nesta calmon-viana, em Poá, em Ferraz? Eu vi aqui falando de várias cidades aqui. É isso que Ele quer que você seja onde você for. Por isso que eu contei a historinha do sábio que encontrou com aqueles rapazes, com aqueles meninos. Você vai falar de esperança se você tem esperança, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E o desafio aqui desta noite é justamente isso.
Talvez eu e você não temos a verdadeira esperança, por isso que também a gente não tem a verdadeira esperança para dar às pessoas. Quando você vai para uma fila de algum lugar, você é daqueles que fica falando mal da sua nação, ou falando mal da sociedade, ou falando mal das pessoas, junto com as pessoas que estão falando mal na fila? Ou você vai lá para levar esperança para as pessoas? Ou eu vou lá para levar esperança para as pessoas, ou eu vou lá para levar uma boa notícia para as pessoas, ou eu vou lá para continuar pisando no acelerador da desesperança. Quero terminar aqui, concluindo a minha fala nesse evento tão importante, que eu e você, que cremos nessa esperança, nós não podemos perder a esperança de que nós podemos mudar esta nação inteira para a glória do nome do Senhor Jesus. E isso começa comigo, não começa com você, mas começa comigo. E aí você no seu lugar pode dizer, isso começa comigo, começa com você, começa a partir de mim. Eu preciso levar esperança para as pessoas. Agora a pergunta é, eu tenho essa esperança? Eu sou justificado? Eu sou santificado? Eu fui livre do pecado? Porque talvez nós não temos ainda esta esperança. E por isso a gente acaba falando a mesma língua que este mundo está falando. O mundo já não confia mais em nada. Olha só um detalhe importante aqui. Tem pessoas que falam assim, olha, sinceramente, não precisa levantar a mão, tá? Tem pessoas que falam assim, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você aqui, eu já não aguento mais, eu não confio mais no ser humano. Já viu essa frase ou não? Eu não confio mais no ser humano. Outros falam assim, é melhor você ter um animalzinho, um pet, um cachorro, um gato, um papagaio, sei lá, um cachorrinho, ou qualquer coisa que você gosta de ter em casa. Eu confio mais nesse cachorrinho do que nas pessoas. Já viu isso ou não? Pois Deus não morreu pelo cachorro não. Ele não enviou Jesus para morrer pelos cachorrinhos. Embora eu creia que vai ter o céu dos cachorrinhos. Eu creio que vai ter o céu do gatinho, aquela coisa toda. Porque diz a Bíblia que o pardal e a corça estarão juntos. Então deve ter também, fique tranquilo, isso aí Deus vai cuidar. Mas Jesus não morreu para resgatar os cachorros do seu pecado. Nem os gatos, nem os papagaios, nem como chama aquele bonitinho que fica no ombro, que tem uma cristinha? Calopsita. Deus não morreu por essas coisas, que são maravilhosas. Eu tenho um cachorro na minha casa, o Koda, ele é terrível, é muito lindo, é fofão. Só que Jesus não morreu por essas pessoinhas, o ser humaninho, né? Jesus não morreu por esse ser humaninho, Jesus morreu pelo homem. E se você não tem esperança em Jesus para crer na humanidade, você precisa adquirir essa esperança nesta noite. Você precisa sair daqui, está frio aí fora, mas você precisa sair daqui queimando, cheio de esperança e de confiança na humanidade. Porque sabe de uma coisa? Jesus virá para resgatar o homem que ele deixou aqui. Ele vai voltar. Nós estamos querendo ir embora, mas Jesus está querendo voltar o quanto antes para resgatar a sua igreja e aquela humanidade que ele formou e que se rendeu a ele, e que nós estaremos juntos lá na glória, porque a esperança que temos é que logo, logo estaremos na glória com Jesus Cristo. Mas eu preciso então ter essa esperança. Então a pergunta é, eu sou justificado? Eu vivo essa esperança? Eu já fui perdoado dos pecados, a ponto de perdoar o meu irmão também? Eu tenho uma vida no Espírito? Eu sou santificado pela palavra? Como eu já disse aqui, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Como que eu vou dar uma coisa para uma pessoa, sendo que eu não tenho aquilo que eu quero dar? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E aí então nós vamos dizer a este mundo, eu sou um justo que vivo pela fé e não retrocedo, mas eu avanço, eu não vou olhar para trás, porque eu tenho a esperança num Deus que é aquele que vai me resgatar, mas que pode resgatar você também, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Quero orar com você.
Não vou chamar aqui à frente ninguém, porque nós estamos ainda numa época de pandemia e é bom nós não ficarmos com muitos contatos. Isso é prudente, isso é muito bom. Embora é Deus que nos livra, né? Mas eu quero que você feche seus olhos e eu quero que à medida que eu vou orando, se Deus tocar você, você coloque a sua mão sobre o seu peito, simbolizando aí o seu coração. Pai, eu quero orar nesse momento, porque talvez tenham pessoas aqui dentro que até vieram, frequentam aqui a igreja ou frequentam uma outra igreja, mas estão sem esperança. Não existe problema nenhum nisto, estar sem esperança, porque às vezes nós ficamos, em determinados momentos na nossa vida, na lona, no chão, e nos parece que perdemos a esperança. Mas a Bíblia diz que mesmo o tronco sendo cortado, com o cheiro da água, ele pode brotar novamente. Se tiver alguém aqui, Pai, que precisa brotar novamente, porque a sua esperança esvaiu, a sua esperança foi indo embora por causa de tantos problemas e tantas dificuldades, que esse irmão agora que está sem esperança, que essa irmã, que essa pessoa que está aqui sem esperança, possa sentir o Deus da esperança tocando ele neste momento. Pai Santo, pelo poder do Teu Espírito, aonde estiver essas pessoas aqui, o Senhor venha tocar agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Meninos e meninas, homens e mulheres, senhores e senhoras, quem for, que o Senhor venha trazer uma nova esperança, que ele possa começar a sorrir à toa para a vida, a sentir-se alegre novamente, com vigor. Nós sabemos que existe um número muito grande de jovens, adolescentes e juniores que estão em depressão. Se tiver algum adolescente, pré-adolescente aqui, ou jovem, ou até mesmo um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora que esteja em depressão aqui nesta noite, agora onde estiver essa pessoa seja tocada, e o toque será tão forte do poder do Espírito Santo, que essa pessoa não vai se conter diante da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui tocando homens, mulheres, meninos e meninas. O Senhor é aquele que toca as pessoas, porque eu creio nessa esperança que toca o profundo. Senhor, pessoas aqui que ouviram o meu testemunho, ouviram o testemunho da Kélvia, que talvez não estavam mais querendo viver, porque a sua vida, o contexto da sua vida, da sua história estava tão ruim, com notícias negativas, desde o seu nascimento até hoje. Mas hoje, ouvindo o testemunho, elas criaram esperança no seu coração. Eu quero orar neste momento, para que eles possam ser tocados agora onde estiver, e que o Teu Espírito Santo agora venha fluir dentro do interior dessas pessoas, que elas saiam daqui cheias de esperanças, para que elas possam viver uma vida melhor. Tira essa tristeza profunda, tira essa depressão. Eu repreendo agora espírito de morte, repreendo agora espírito de morte, sonhos de morte, pessoas que têm sonhado com a morte, pessoas que têm sonhado com acidentes, pessoas que têm sonhado com coisas ruins acontecendo na sua casa e na sua vida. A esperança que é Jesus está aqui nesta noite, e você não precisa ter medo da morte. Eu repreendo agora, caia por terra todo sentimento de morte, caia por terra agora toda depressão em nome de Jesus. Que venha agora uma unção de alegria, uma unção de alegria agora tocando agora esta pessoa que estava em profunda tristeza. Eu oro agora para que venha uma unção de alegria, porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Que essa pessoa comece a sorrir de alegria, sorrir de paz, sorrir de alegria, sorrir porque o Espírito Santo está aqui nesta noite. Eu agora oro, Senhor, para que a história que trouxe tristeza até aqui, daqui para frente seja uma história que traga alegria, porque a esperança, Jesus, a esperança dos homens, a alegria dos homens, está aqui nesta noite. Portanto, toda tristeza caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar também neste momento, Pai, para que esses irmãos possam sentir um fogo enorme nas suas mãos e nos seus pés. Todos que estão aqui, Senhor, possam sentir esse toque nesta noite, do fogo tocando as suas mãos e os seus pés.
simbolizando a chama do Espírito Santo, para que Ele possa levar essa esperança às pessoas que estiverem aonde Ele passar, saindo daqui até o final desta semana que está começando hoje. Começou ontem, está o primeiro dia útil hoje. Eu quero que você levante a suma mão agora, nesse momento. Levante a sua mão. Espírito Santo, toca essas mãos que estão levantadas. Toca esses pés, Senhor. Nós estamos numa noite fria, mas eu quero te pedir, Espírito Santo, que o calor do Teu Espírito venha tocar as mãos dessas pessoas agora. Os pés se aqueçam, porque os pés e as mãos falam de levar boas notícias. Aonde tocar essas mãos, o coração triste vai aquecer, o coração frio vai aquecer, o coração triste vai se alegrar, a pessoa enferma será curada. Aonde esses pés pisarem, o lugar será santificado. Onde pisar a planta do seu pé, a profecia da Tua palavra, este lugar prosperará. Eu oro, Pai, para que os pés dos jovens de Calmon Viana possam ser pés que levam as boas notícias. As mãos dos jovens de Calmon Viana possam ser as mãos que aqueçam os corações de meninos e meninas nas faculdades, nas comunidades, nas ruas, nos bairros, em todas as cidades por onde eles passarem. Nós estamos no mês de férias, e por onde eles forem passear, a mão deles vai aquecer corações, os pés deles vão levar boas notícias, e eles serão agentes de transformação aonde eles passarem, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua presença, o Teu amor e a Tua graça e a Tua esperança possa ficar nesta noite aqui latente aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e que possamos arder em chamas por causa do nome da esperança que é Jesus Cristo, o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor.